Salve pessoal! Vamos acabar aqui então o ato administrativo. E o último ponto do ato administrativo que nós temos que tratar aqui é sobre a sua revogação. Lembrando então que nós estamos falando sobre a extinção do ato administrativo. E o último tópico abordado por nós aqui foi a anulação ou invalidação do ato administrativo, né? Que ocorre quando esse ato administrativo for ilegal, ele for praticado em desconformidade com a lei, quando um dos seus elementos, forma, finalidade, competência, objeto e motivo, tiver sido praticado em desconformidade com a lei. Lembrando somente que esse ato administrativo ele poderá ser salvo se o vício for na forma e na competência, tá bom? Então vamos adiante, agora vamos tratar a revogação dos atos administrativos. Vejam só, gente, a revogação dos atos administrativos aqui é quando a administração pública ela retira do mundo jurídico um ato administrativo, tá? Pautado pela conveniência e pela oportunidade, tá bom? Ou seja, o que é revogado? Revogado os atos administrativos discricionários é mais comumente nós falamos em sua revogação. Sem, contudo, que os atos administrativos vinculados, eles também não possam ser revogados. Sim, eles podem ser revogados, não existe problema nenhum. Mas a revogação, ela sempre vai acontecer, gente, em decorrência aqui da conveniência e da oportunidade da administração pública. Então, a administração pública praticou um determinado ato administrativo e naquele momento da prática do ato administrativo era atendia o interesse público, esse ato administrativo era conveniente, esse ato administrativo ele era oportuno. No entanto, aquele ato administrativo que era oportuno, aquele ato administrativo que era conveniente, por algum motivo, por alguma razão, deixa de ser oportuno e ele deixa de ser conveniente para a administração pública. Então, a administração pública vai revogar esse ato administrativo, tá bom? Vou dar um exemplo aqui para vocês. Lembra lá do casamento na praia? Negócio chato, né? Não casem na praia, garotas. Volto a divertir vocês. Então, você vai casar na praia, pediu autorização para a administração pública e a administração pública lhe deu essa autorização, tá? Então, a administração pública lhe deu essa autorização. Por que ela deu? Porque era conveniente e era oportuno ela lhe conceder essa autorização naquele momento. Vamos imaginar ali que na praia que você pediu autorização para casar, houve um desastre natural, deslizamento de terra. A administração pública, o que ela faz? Ela vai lá e revoga a sua autorização para casar na praia, porque aquilo que era conveniente há 6 meses atrás hoje não é mais conveniente, não é mais oportuno, tá bom? Então, essa revogação ocorre a revogação. Veja, gente, lembrando, tem que lembrar vocês aqui, que se houver vício de legalidade, não importa se o ato é discricionário ou não, vício de legalidade vai ocorrer a anulação e nunca a revogação, tá? Então, se havendo vício de legalidade, deve ocorrer a anulação do ato administrativo e não a sua revogação. Tá joia? Gente, se a anulação ela tem como um pressuposto a ilegalidade, a revogação ela tem por pressuposto aqui o interesse público. E o interesse público aqui no sentido que nós já falamos, nós já tratamos da conveniência e da oportunidade. Então, aquilo que num dado momento era conveniente, aquilo que num dado momento era oportuno, em outro momento deixou de ser. Daí surge para a administração pública a possibilidade, ou até mesmo a necessidade, da revogação de um determinado ato administrativo. E o fundamento disso aqui é o poder discricionário que a administração pública tem. Então, a administração pública possui um poder discricionário para fazer essa análise do mérito administrativo, podendo revogá-lo a qualquer momento, tá bom? Vejam, outra questão importante aqui para nós, quanto à revogação do ato administrativo, que é enquanto a
invalidação, ela pode ocorrer tanto pela administração pública no seu poder de autotutela, como pelo poder judiciário, caso ele seja provocado para isso. A revogação, se é mérito administrativo, se é conveniência e oportunidade, é algo interno da administração pública e o poder judiciário ele não pode interferir nisso. O poder judiciário ele não pode entrar nessa questão, tá joia? Então, somente a administração pública pode revogar os seus atos administrativos. Por fim, aqui, pessoal, os efeitos. Se na anulação nós vimos que os efeitos são os efeitos ex tunc, ou seja, revoga-se tudo, revoga-se, anula tudo que foi praticado em decorrência daqueles atos, salvo algumas exceções que eu não vou entrar nelas aqui, porque são questões bem específicas, vale mais a pena nós entrarmos lá quando tratarmos da lei de licitação. Por exemplo, na revogação, o efeito é ex nunc, ou seja, a revogação só produz efeito do momento que o ato foi revogado para frente. Ele produz esse efeito para frente, ele produz o efeito para diante. Então, todos os atos que foram praticados na vigência do ato administrativo revogado, ele está válido, ele não vai sofrer qualquer tipo de de prejuízo, tá? Então é um ato jurídico, são atos jurídicos perfeito. Eles são atos jurídicos perfeito. Beleza? Era isso então que eu tinha para falar a respeito da revogação dos atos administrativos. Por fim, só uma pincelada aqui, só uma pincelada, tá? Se da revogação ou da anulação desses atos administrativos decorre algum direito de indenização para o particular. Vejam só, se nós tratarmos dos atos administrativos discricionários, se esses atos administrativos discricionários eles tiverem um condão contratual, a administração pública ela tem que... A última aula eu dei como exemplo para vocês, a administração pública ela autoriza, na verdade ela permite que um grupo de uma associação de produtores rurais ocupe um determinado prédio público para que eles tenham ali a sede da associação e aquilo sirva como um entreposto agrícola. Ou seja, toda a plantação que é colhida lá no campo, ela é trazida para esse local para ser distribuída, tá? Então a administração pública só permitiu essa utilização. Caso a administração pública amanhã ela fale que não é mais conveniente ou oportuno, ela retoma para ela esse bem e acabou. No entanto, se a administração pública fizer uma permissão condicionada, uma permissão contratual, ou seja, a administração fala assim, olha, eu vou conceder para vocês utilizarem isso aí, ou vou permitir que vocês usem pelo prazo de 5 anos. Se a administração criou essa barreira temporal de 5 anos, ela é obrigada a cumprir, tá? Sob pena de, fazendo a revogação, ela ter que indenizar o particular, tá? Ela teria que indenizar o particular. Então surge aqui a possibilidade de indenização para o particular. E no caso de anulação? O caso de anulação, gente, também deve ser verificado caso a caso, tá? Eu vou dar um exemplo para você aqui, no caso de anulação. Então, imagine que foi realizado um processo licitatório para a construção de uma escola pública, tá? Foi feito o processo licitatório, uma empresa X ganhou para realizar aquela obra pública, tá? Então, ficaria ali em 5 milhões de reais a construção daquela escola. Imaginem que a administração, então, firmou o contrato com essa empresa. A empresa começou a executar esse contrato. A empresa já tinha feito a fundação, já estava subindo lá as paredes da escola, já tinha gasto um dinheiro para isso. E no decorrer desse contrato, da execução desse contrato, percebe-se que era um contrato nulo, porque ele derivou de uma licitação e uma licitação nula. Nesse caso, a administração pública pode anular esse contrato?
Sim, ela pode anular, na verdade, ela tem o dever de anular. Mas eu pergunto para vocês, será que seria justo a administração pública anular esse contrato administrativo e deixar lá o sujeito que construiu, já gastou um puta de um dinheiro para a construção dessa escola sem qualquer tipo de indenização? Não é nada justo. Então, nesse caso, nasce para a administração pública, ainda que origine de uma nulidade, nasce para a administração pública o dever de indenizar, sob pena de haver um enriquecimento ilícito por parte da administração e o empobrecimento por parte do particular, tá? Então existem essas questões que devem ser, nós devemos nos atinar, nós devemos verificar do dever da administração pública de indenizar o particular em caso de revogação ou anulação de ato administrativo. Isso deve ser estudado muito em cada caso, nos casos concretos. Tá joia, gente? Com isso, então, nós encerramos os atos administrativos. A partir da próxima aula, nós vamos tratar de licitação, das licitações públicas, tá bom? Um grande abraço para vocês e até mais.